Olá, hoje eu vou falar sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi o processo que resultou na separação do Brasil de Portugal, culminado em 7 de setembro de 1822. Este evento marcou o fim do domínio colonial português e a formação do Brasil como um país independente. O contexto da independência inclui fatores como a Revolução Industrial, ideias iluministas, insatisfação com a exploração econômica e falta de autonomia política. A presença de Dom Pedro I, o filho do rei de Portugal, foi crucial nesse processo. Em 1882, após uma série de tensões políticas e sociais, ele proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, com o famoso grito Independência ou Morte. Este momento é comemorado anualmente no Brasil como o Dia da Independência, um feriado nacional que simboliza a luta pela liberdade e autodeterminação. A independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, foi o processo que resultou na separação do Brasil de Portugal. Esse movimento foi impulsionado por fatores como a insatisfação com a exploração colonial, a influência das ideias iluministas e as mudanças sociais da época, incluindo a Revolução Industrial. O Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, desempenhou um papel central na decisão de permanecer no Brasil após a Revolução Liberal do Porto, que exigiu que retornasse a Portugal. Em meio a crescentes tensões políticas e sociais, ele proclamou a independência às margens do rio Ipiranga, com o grito Independência ou Morte. Essa declaração marcou o início da construção de um novo país que levou à formação do Império do Brasil, com o Dom Pedro I como seu primeiro imperador. As causas da independência do Brasil são diversas e complexas, refletindo um contexto histórico marcado por tensões políticas, sociais e econômicas, como a influência das ideias iluministas, revoluções americana e francesa, abertura dos portos, descontentamento com o domínio português, movimento de contestação, pressão por autonomia política e papel de Dom Pedro I. Essas causas se entrelaçaram para criar um cenário propício à independência do Brasil, culminando na autonomia em setembro de 1822. O processo de independência do Brasil foi um evento complexo e multifacetado que desenrolou ao longo de vários anos, culminado na proclamação da independência em 7 de setembro de 1822. Como contexto histórico, descontentamento crescente, Revolução Liberal do Porto, decisão de Dom Pedro I, o grito do Ipiranga, conflitos armados, reconhecimento internacional e formação do Império. Esse processo foi marcado por uma combinação de eventos políticos, sociais e militares que moldaram a história do Brasil e sua trajetória como nação independente. A Guerra da Independência do Brasil, que ocorreu em 1822 e 1824, foi um conflito armado que se seguiu à Declaração de Independência em 7 de setembro de 1822. Embora a independência tenha sido proclamada, a resistência das forças leais e Portugal restou em batalhas e disputas em várias regiões do país, como contexto da guerra, fase do conflito, Batalha dos Guararapes, Batalha da Ilha de Marajó e Estratégia Brasileira, Intervenção Estrangeira e consolidação da independência. A Guerra da Independência do Brasil foi um momento crucial na história do país, pois não apenas selou a separação do país de Portugal, mas também lançou as bases para a construção do Estado brasileiro independente. A independência do Brasil, proclama em 7 de setembro de 1822, teve várias consequências que moldaram a trajetória do país, como a formação do império, estabilidade política inicial,
reconhecimento internacional, desenvolvimento econômico, mudanças sociais, conflitos internos, movimento de abolição, identidade nacional e influência cultural. Então, essa é a independência do Brasil. Então, depois de amanhã, a gente comemora o Dia da Independência do Brasil, fazendo uma festa. Então, essa é a independência do Brasil. Então, se vocês gostaram do meu vídeo, dá o seu joinha e aperte no botão do sino para não perder os meus novos vídeos. Então, beijos. Tchau. Até sábado.